Existem várias escolas de mediação. Tá? Mas, nessa situação concreta, aqui dentro da arbitragem, né, e aquilo que nós trabalhamos por vários projetos aí pelo país afora, o mediador ele tem exatamente a função, né, de facilitar esse diálogo entre as pessoas. Ele é um profissional onde ele vem exatamente criar a possibilidade de que as pessoas possam se escutar. Então ele, em primeiro lugar, ele precisa aprender a escutar. Ele precisa ter esse treinamento, se sentir habilitado para isso. Porque ele vai, nesses encontros da mediação, ele vai propiciar para que as pessoas em conflito possam se escutar. Então, para isso existe um treinamento com diversas habilidades a serem desenvolvidas, onde nós vamos discorrer aqui um pouco nesse programa. Existem uma estrutura de procedimentos fundamentais para que este encontro possa ter uma efetividade. E dentro da mediação que nós trabalhamos, nós entendemos que o acordo ele é uma consequência de uma solução encontrada pelas partes. Então nós não visamos dentro da mediação o acordo propriamente. Agora, a partir da construção do diálogo, se chega a uma solução. E essa solução pode se efetivar num acordo. Então, nós, enquanto advogados, operadores do direito, sabemos que o processo judicial, as questões que as pessoas vão tratar, se busca uma situação definida pelo juiz, que é uma sentença. Nós, na mediação, nós construímos o diálogo, onde nós vamos explorar essas pessoas no sentido que elas possam se colocar, se escutar, entendeu? E, se for possível, construir uma solução que se efetive dentro de um acordo. Agora, existem várias correntes da mediação. Não é o momento aqui, nesse curso, nessa abordagem, a gente aprofundar mais isso. Tu teria alguma questão em relação a esse aspecto da mediação? Não, Ricardo, eu acho que você tratou de uma maneira bastante satisfatória. Eu acho que a sua abordagem inicial pareceu bastante clara. Bom, então assim, eu acho, Carlos, que a partir do aspecto da mediação, já que nós estamos falando no conflito, acho que seria muito pertinente, apresentar, e tu como um especialista nisso, um estudioso e com aulas publicadas sobre esse tema, que tu pudesse fazer uma abordagem sobre o aspecto do que é o conflito, como se vê o conflito na visão daquilo que nós tratamos dentro da mediação. Certo, Ricardo. Realmente, para nós lidarmos com mediação, precisamos compreender o conflito. E nós que temos formação jurídica, ou estamos desenvolvendo uma formação no campo do direito, nós percebemos o déficit das nossas faculdades ainda no trato da problemática do conflito social e do conflito nas relações interpessoais. O que seria então o conflito, que é a própria matéria-prima do direito? O direito existe porque a sociedade é conflituosa, porque os seres humanos não vivem num mar de paraíso, vivem numa situação, numa realidade de contradições. O conflito numa sociedade democrática tende a se expandir à medida que a liberdade do cidadão, a construção do próprio conceito de democracia pressupõe a existência do contraditório, das diferenças, do direito das maiorias, das minorias. Portanto, a tendência é a conflituosidade se tornar ainda mais abrangente. Sendo assim, é fundamental que nós entendamos qual o sentido do conflito. Que o conflito não deve ser visto apenas do seu ponto de vista de problema, mas deve ser também compreendido como uma oportunidade. A oportunidade para a construção de novas compreensões dessas relações complexas, especialmente numa sociedade contemporânea. Então, compreender o conflito como algo que pode ser uma oportunidade é, na realidade, desenvolver a compreensão de que nós precisamos aprender a lidar com o conflito. Lidar com o conflito é o grande desafio que enfrenta o mediador, e a nossa formação em mediação trabalha muito a problemática de como lidar de modo construtivo
com o conflito, de modo que possamos ter conflitos construtivos em vez de conflitos destrutivos, ou pelo menos aumentarmos significativamente a realidade de conflitos construtivos, ou seja, aqueles que são enfrentados de uma maneira adequada a partir de métodos de negociação, de mediação, né, e de outros tratos, né, vários dialógicos da sociedade democrática. Uma sociedade que cultiva uma cultura de paz, na realidade não é uma sociedade sem conflitos. É uma sociedade que aprendeu a desenvolver habilidades para lidar com o conflito de modo construtivo. Então, este é um conceito importante. Nós sabemos que existem os elementos do conflito, existem as espécies de conflito, mas isso a gente pode discutir num curso mais amplo de mediação que a OAB também vai promover. Mas, neste momento, é importante destacar que na sociedade contemporânea o conflito efetivamente se expandiu e se horizontalizou. Porque vivemos em sociedades hoje prevalentemente constituídas de seres humanos livres e iguais, pelo menos no sentido da experiência existencial. As pessoas se sentem mais dotadas do direito a uma igual liberdade e a uma igualdade de oportunidades. E neste contexto, há uma reivindicação de igualdade. E aí gera-se uma situação mais ampliada de conflituosidade. Então, esta é uma compreensão importante sobre o conflito para a formação de mediadores, penso eu. Você teria alguma coisa mais a acrescentar sobre isso? Eu te escutando, Vasconcelos, eu fiquei aqui me questionando, por exemplo, esse operador do direito, né, esse advogado que não tem um estudo sobre conflito, né, dentro das universidades, ele precisaria passar por um treinamento dentro da psicologia? Não propriamente da psicologia, mas de um estudo multidisciplinar que vai abranger a psicologia, a sociologia, a história, direito, teoria de sistemas. Não é? Isso, na realidade, é um conjunto de conhecimentos relacionados à conduta humana na sociedade contemporânea e como lidar com essa conduta conflituosa nos momentos atuais a partir de técnicas, habilidades e valores que são desenvolvidos no método da mediação. Perfeito. Okay. Eu acho que exatamente essa questão do método, né, e desses procedimentos é um ponto relevante, né, sobre a questão da mediação. Né? Eu queria aproveitar, Ricardo, para que você trouxesse para a gente uma ideia de como então acontece essa mediação, como se dá um procedimento de mediação, como começa o desdobramento. Traga para a gente essa visão. Porque quando se fala no conflito, né, na disponibilidade das pessoas estarem presentes frente a frente para conversar, tipo um casal que se separou e depois passaram 30 anos juntos e chamamos para uma mediação. Né? Para que este encontro possa acontecer, né, é necessário que o mediador ele tenha o treinamento e que passe exatamente por esses procedimentos. Né? Existem várias abordagens, tá? Mas a nossa aqui, e a que utilizamos de norte a sul, né? Trabalhamos com isso, é exatamente o primeiro atendimento, né? Que chamamos o acolhimento inicial, chamamos de pré-mediação, né? Onde exatamente este mediador indicado, né? Ou contratado por alguém, ou indicado por uma instituição, ele vai escutar essa pessoa que trouxe o problema, entendeu? E vai apresentar para a pessoa as regras, entendeu? De como se constitui esse trabalho da mediação. Então, por exemplo, um aspecto fundamental, a questão do sigilo, tá? O aspecto da imparcialidade do mediador, né? Que está ali não para dar julgamento, não para dar conselho, não para determinar, dar uma sentença, mas para estimular as pessoas a dialogar. Para isso existe a formação. Tá? Então, esse primeiro momento, que ele é fundamental na experiência dos mediadores, e principalmente para as partes, né, é quando se cria um vínculo entre mediador e parte, onde há exatamente um esclarecimento, onde há a orientação das regras de uma mediação. Tá?
Se a parte aceita isso não, quero, vai se fazer o convite para a outra parte. Agora, nem sempre a outra parte, ela quando recebe uma ligação, dizendo, olha, vem para uma mediação. Não quer dizer que a pessoa esteja aberta a isso. Então, por isso, é importante que se tenha um tempo de encontro e as pessoas possam receber orientação do que vai acontecer numa sessão de mediação. A sessão propriamente dita, que é a sessão conjunta entre as pessoas e o mediador, nós temos um momento fundamental, que é o momento de abertura. Tá? Esta abertura, o que é? É um contrato, na verdade, verbal, onde nós estamos fazendo com as partes, esclarecendo qual é o papel do mediador, o respeito para escutar um ao outro. Se a pessoa quiser fazer um comentário, a gente pede que a pessoa aponte. Então, é dar algumas regras, onde todos vão concordar, e principalmente que o advogado se presente na mediação, né, ele saiba qual é o papel dele. Tá? Então, o advogado vai ter aquele papel exatamente de orientar a parte em relação à questão do direito. Né? É ele profissional habilitado para isso, não o mediador. Então, o mediador ele tem o papel exatamente de facilitar essa comunicação e levar as pessoas através de um processo comunicativo, e que eu gostaria que você depois pudesse explicar isso, entendeu? Com mais detalhes, né? Porque é fundamental essa questão comunicativa, né? A questão dialógica que ocorre num processo de mediação. Então, a partir dessa apresentação inicial, e depois se passa para o momento da narração, onde as pessoas vão trazer a sua história, entendeu? Aquilo que as pessoas acreditam, entendeu? Que levou a este conflito. A partir dessa fala das partes, se faz um momento de um resumo, entendeu? Onde o mediador vai trazer para as partes um esclarecimento daquilo que ele escutou, daquilo que ele compreendeu, e para checar se realmente o que as pessoas estão dizendo é esta linha que as pessoas querem trabalhar. Tá? A partir dessa fase, nós temos a fase das opções, onde nós vamos trazer opções daquilo que foi trazido pelas pessoas, com uma forma das pessoas colocarem no lugar do outro e poderem construir algumas alternativas para a solução daquele conflito. Tá? E no momento seguinte, nós entraremos na parte exatamente, que é no momento onde nós vamos fazer a construção daquela solução, onde as pessoas vão exatamente, junto com seus advogados, se estiverem presentes, construírem os detalhes, entendeu, de uma solução acordada. Tá? Então, de uma forma geral, dentro desse método, dentro desses procedimentos, é que as pessoas vão poder dialogar de uma forma sincera, aberta, escutando um ou outro e com a colaboração efetiva dos advogados quando surgirem pontos jurídicos a serem tratados dentro da mediação. Tu gostaria de colocar alguma coisa em relação a esse... Olha, Ricardo, eu acho que você foi muito claro. Eu gostei muito da sua exposição. Em poucas palavras, você sintetizou bem as etapas de uma mediação, digamos assim, de modo que eu preferiria que a gente continuasse avançando, né? Temos alguns outros temas muito interessantes, né? Então... Acho que esse aspecto, tanto do procedimento, como o aspecto das habilidades comunicativas, vejo a importância disso, que durante um treinamento nós damos isso para as pessoas que vão trabalhar com mediação. Então, Vasconcelos, a tua abordagem sobre o aspecto da comunicação. Certo, ok, Ricardo. Bom, a comunicação, digamos assim, é a questão central, digamos assim, a alma da mediação. Que nós estamos falando de dialética, de diálogo, de dialógica, de trato, de busca consensual de soluções. Então, como trabalhar a comunicação? Quais seriam as habilidades básicas, fundamentais de um bom mediador? Primeiro, ele deve ser alguém que está sempre, durante o processo, com atitude de acolhimento. Ou seja, a atitude de acolhimento, que é a atitude própria daquele que pratica uma ética de tolerância, uma ética de respeito à diferença, uma ética de hospitalidade, digamos assim, de uma capacidade de
entender e aceitar o outro e sentir prazer em atender. É um mediador que tem um espírito cooperativo, é um cidadão que tem uma compreensão da responsabilidade social, da busca de soluções pacíficas para os conflitos. Então, é alguém que tem essa atitude. Essa atitude que se reforça através de conotações, frases positivas, expressões positivas de estímulo, atitudes e iniciativas no sentido de um rapport, de um relacionamento construtivo entre todos os participantes. Atitude que envolve a organização de um espaço que seja confortável, em que todos se sintam estimulados a dar continuidade, a confiar na possibilidade dessa solução. Em suma, e toda essa atitude de acolhimento na realidade, o básico a partir do que outras habilidades comunicativas vão sendo desenvolvidas. Uma segunda habilidade, nós poderíamos dizer que seria a escuta ativa. Que seria uma capacidade que a gente vai desenvolvendo de valorizar a escuta. A nossa cultura, a partir de uma ideia patrimonialista de dominação, entende que quem tem a palavra tem o poder. Precisamos desconstruir isso, que isso é próprio de sociedades verticalizadas. Em sociedades tendencialmente horizontalizadas, o poder está na confiança, na legitimação daquele que participa do processo comunicativo. Então a escuta é fundamental na construção de uma confiança e aquele que traz o conflito para o mediador vai construir uma confiança e legitimar a presença do mediador à medida em que esse mediador efetivamente se disponibilize a escutar a sua narrativa. Rapidamente seria, então, basicamente esta a importância da escuta ativa. Com relação, por exemplo, a um outro aspecto das perguntas, pessoas narram, mas em determinado momento o mediador que fica em silêncio, que o silêncio é de grande importância, vai perceber a necessidade de alguma pergunta para obter o esclarecimento de aspectos da narrativa, fazer uma pergunta para ajudar aquela pessoa a contextualizar o conflito, a perceber outras relações que têm a ver com aquela história, ajudando aquela pessoa a ir construindo novas histórias. Então, isso vai abrindo a perspectiva, o olhar dos participantes, não só de quem está narrando, como do outro mediando, ou da outra parte, que está escutando. Então, essa dinâmica das perguntas sem julgamento é fundamental. Perguntas que não têm o objetivo de investigar, mas de ajudar a pessoa a expressar sentimentos e compreensões a respeito do problema que está vivenciando. Eu até adoto muito a questão da escuta circular, aquela que vem, digamos assim, em resposta à narrativa que aconteceu anteriormente. Perguntas que efetivamente têm a ver com a realidade de quem está narrando. Em seguida, nós podemos destacar uma habilidade importante que o mediador adota e já acerta, contrata no início, que é a alternatividade da fala, né, e da escuta. Ou seja, não haver interferência na fala um do outro. Essa compreensão de que quando o outro está falando, a gente deve ter a atenção, o cuidado de não destruir a construção de compreensões que o outro está realizando ao narrar. Então, fica logo um acerto e o mediador deve ter essa compreensão de que deve haver essa reciprocidade da fala e da escuta e da fala entre os medianos. Essa é outra habilidade comunicativa importante. Uma outra é a mensagem do ponto de vista pessoal. Sempre que o mediador puder, digamos assim, pontuar alguma questão, deve externar a sua compreensão do problema. E todas as partes devem começar a perceber que elas não são donas de uma verdade, mas de uma compreensão, ou como diria Gadamer, de uma pré-compreensão, ou de um pré-conceito a respeito do ocorrido. A partir de seu contexto, de sua história, de sua cultura, da sua realidade naquele conflito. Então, esta mensagem do ponto de vista pessoal é muito importante na comunicação construtiva de uma boa mediação. Um outro aspecto importante é a prioridade à questão relacional. Nós, por formação jurídica, tendemos, não é, a priorizar as questões legais, as questões financeiras, econômicas dos conflitos.
Quando muitas vezes essas questões todas decorrem de uma má vontade, de uma mágoa, de um ressentimento, de alguma injustiça ou de um sentimento de injustiça envolvido naquele conflito. Então é importante investigar, descobrir, explorar a existência de algum boicote decorrente de mágoas e ressentimentos, porque então essas questões materiais estarão afetadas e de algum modo trancadas enquanto a gente não destravar, não é? A partir do diálogo, da escuta, desse processo dialógico, esses bloqueios. Um outro aspecto importante é a questão da compreensão, da validação dos sentimentos. Então, as pessoas que não têm seus sentimentos validados, elas tendem a se manter trancados. Então, nas reuniões privadas, reuniões em separado, que são comuns na mediação, nas mediações, e nas reuniões conjuntas, nós trabalhamos a validação dos sentimentos. E a validação dos sentimentos, ela reforça a mensagem do ponto de vista pessoal. Então, nós devemos aceitar e não devemos inibir a expressão livre dos sentimentos das pessoas durante uma mediação. Mesmo uma mediação empresarial, às vezes a gente pensa que é uma questão meramente técnica, mas os empresários têm ressentimentos nas suas relações, têm problemas ali, existem bloqueios. Então, validar os sentimentos, a revelação dessas questões e não censurar esses sentimentos é fundamental, porque aí você vai gerando uma empatia. E, finalmente, uma outra habilidade é a reformulação de mensagens ofensivas. Então, durante a dinâmica, é muito comum pessoas que estão, digamos assim, de algum modo inquietas e insatisfeitas com a situação, utilizarem frases ofensivas. O mediador não vai desautorizá-las porque está validando aquele sentimento, mas vai reformular, né? Pelo que eu entendi, o senhor está dizendo que aconteceu isso e isso, utilizando uma linguagem apreciativa, uma linguagem que não reproduz aqueles adjetivos com um sentido negativo de ofensa, de modo que com isso vai mantendo o clima do diálogo e contribuindo para a identificação dos interesses comuns entre aqueles medianos. Então essas seriam, digamos assim, em suma, umas habilidades que num curso mais amplo a gente trabalha com dinâmicas, com exercícios, e que é importante que a gente deixe aqui já como mensagem para a nossa conversa, não acha? O que é que você queria mais acrescentar? Eu gostaria só de colocar, que eu acho muito importante, né? Porque como vocês viram, né, é necessário que esse mediador, esse profissional, independente da área de onde ele vem a formação originária, ele precisa desenvolver essas habilidades. E as pessoas que não estão acostumadas, entendeu, a sentarem para dialogar, muitas vezes perdem o foco da fala. Então, esse papel até, brinco muito, se torna um pouco chato o mediador, ele tem que estar toda hora relembrando as pessoas de qual é o propósito que estamos aqui. Então é importante que esse profissional, quando estiver numa mediação, ele esteja presente, esteja por inteiro, entendeu? Escutando, auxiliando, entendeu? E dando o foco naquilo que objetivamente precisa ser tratado, né? E como você colocou a importância de encontrar essas necessidades, né? Esses interesses subjacentes, como nós chamamos, né? Que é o que está por trás daquele conflito, né? Isso parte de uma compreensão e de uma escuta atenta, né? E que as pessoas possam, de uma forma natural, né? E dentro do seu tempo, se permitirem se colocarem, expressar que sentimentos têm em relação a essa demanda, né, a esse conflito, e possam validar isso, né? Então, essa validação de sentimentos, independente da área, né? Fazer o julgamento, como às vezes se faz distorcido, de porque é empresário, não tem, não. Empresário é um ser humano, as relações todas que temos, né, no nosso dia a dia, elas têm um cunho de sentimentos. Entendeu? Então, é importante ser validado para a gente poder identificar essas questões junto com as pessoas que estão em mediação e, a partir disso, encontrar a possibilidade, olhando para frente, de como se quer conviver, né? Então, esse caráter da mediação de olhar para o futuro e construir como quero estar e conviver com o outro é um passo fundamental dentro da mediação.
Muito bem, Ricardo. Eu queria agora pedir a você para trazer para a gente uma visão do como seria o papel do advogado na mediação. Isso é um aspecto fundamental, né? Porque ao longo desses anos, né, há muitas distorções em relação à atuação do advogado dentro da mediação. Então, e a OAB, né, como não poderia ser, tem essa preocupação, né, tanto nós dentro do Conselho Federal, as seccionais hoje estão se voltando para isso e atenta, né, a esse instituto, né, da mediação e de preparar esse profissional. Então, o advogado, ele é o profissional que recebe, que tem uma formação jurídica para dar a orientação ao seu cliente numa mediação, na questão jurídica. Então, se houver a necessidade de discutir um aspecto técnico, nós temos, como você colocou, nós temos sessões individuais onde nós podemos conversar com o advogado, onde nós podemos estar com o advogado e seu cliente, onde na sessão conjunta o advogado pode ser um profissional que colabore muito na construção ou no esclarecimento dos aspectos que estão confusos pela parte. Então, e por que o mediador, mesmo com a formação no direito, ou sendo advogado, ele não faz isso? É sempre um ponto que se pergunta, né? Pô, vocês advogados são mediadores, sabem? Exatamente para não influenciar e não perder essa imparcialidade tão importante durante a mediação. Né? Porque se o profissional está acompanhando a sessão de mediação e ele traz a orientação, é o seu cliente com o seu advogado. O mediador, ele não vai lá estar dando juízo de valor, vai estar dizendo se está certo, se está errado, ele apenas está fazendo a condução desse processo. E o advogado, quando se sente acolhido pelos mediadores, ele é um profissional que colabora e é fundamental na sessão de mediação, principalmente na hora da redação de um termo de acordo, né, ou de um contrato que foi firmado. É este o profissional que, na sua linguagem, na sua abordagem, ele vai colocar isso de acordo com pensando no seu cliente, né, construindo de uma forma colaborativa, né, com o outro colega que está participando da sessão de mediação, aquilo que é adequado a vir no termo de acordo. Né? Então, o advogado, em todas as áreas, ele, digamos, dentro da mediação, ele é fundamental. E ele aprende, nessa prática diária, a escutar também. Ele aprende a utilizar algumas habilidades da mediação para o seu uso diário, numa audiência dentro do judiciário ou dentro do seu escritório com seus colegas, que é exatamente aquele poder de escuta, né, que o mediador tem, e algumas habilidades que são desenvolvidas. Eu gostaria, Ricardo, de destacar na sua fala essa questão do papel do advogado no sentido da relação entre o advogado, né, e a dinâmica da mediação. Como você falou muito bem, a mediação tem essa natureza interdisciplinar e o advogado não está ali, durante a mediação, substituindo o seu cliente. Ele está ali dando um apoio, dando uma assessoria ao seu cliente e ao próprio processo, à medida em que surgem dúvidas jurídicas e um profissional que conhece a matéria jurídica, mais do que ninguém, terá a condição de esclarecer os dados de realidade, os aspectos objetivos de natureza jurídica, né? Durante a mediação, nós poderemos ter também a necessidade de outros apoios técnicos, né? De economia, de contabilidade, em suma, sempre que surgir alguma realidade concreta, objetiva, que precise ser medida, avaliada por algum técnico que não esteja presente ali naquele espaço, será importante que o mediador sugira, recomende às partes que sigam em busca desses apoios, desses esclarecimentos, desses dados de realidade, de modo a que o processo efetivamente avance de uma maneira consistente. Então, claro que, numa mediação, se o advogado não tem tempo de estar ali presente, isso não significa que a mediação não pode ser realizada. Mas é fundamental que a gente entenda que as questões jurídicas devem ser, digamos assim, esclarecidas
pelos advogados. Daí a grande importância da advocacia no desenvolvimento da mediação no Brasil, não é? Bom, queríamos alguma coisa mais a ver? Sim, eu acho que fica faltando um ponto que, a meu ver, é significativo, relevante, dentro dessa abordagem, dessa exposição dentro do curso de arbitragem, né, que é a questão do árbitro, né, utilizar a mediação, ou o árbitro fazer uma mediação, entendeu? Que aspectos, você que tem uma longa experiência na arbitragem também, né, que aspectos positivos você vê desse árbitro utilizar a mediação? Olha, nós temos aí um tema que está sendo construído, né? Dentro de uma perspectiva positivista, há uma certa incompatibilidade entre a mediação e a arbitragem. Porque a arbitragem, digamos assim, estaria dentro de uma perspectiva estratégica no campo do direito, trabalhando a temática jurídica, né, das questões, e, portanto, estamos aí na retórica estratégica. Enquanto que na mediação, trabalhamos com um método de retórica material, em que se fundamenta esse método na boa-fé. Então, para que nós possamos migrar do trato arbitral para um trato mediador, que é o desejável, até porque o processo arbitral, na perspectiva cada vez mais consolidada no plano internacional, em função das necessidades de uma arbitragem mais colaborativa, esse trato da arbitragem, ele pressupõe necessariamente essa colaboração. E o mediador que tenha uma boa formação em mediação, ele deve certamente aproveitar esse sentido colaborativo para expandir o espaço mediador no trato do processo arbitral. Eu não entendo que se deva suspender a arbitragem para se fazer uma mediação e depois retomar uma arbitragem. Eu não acho que essa formalidade seja necessária, desde que os mediadores que atuem ali sejam árbitros que estejam capacitados a atuar como mediadores. Então, nessa hipótese, deve haver um entendimento entre os árbitros e as partes e seus advogados, no sentido de expandir um diálogo que pode implicar também em reuniões em separado, reuniões privadas, de modo a construir essa boa-fé e confiar que as informações prestadas daquele árbitro poderão ser sigilosas, de modo a que nas reuniões privadas o árbitro fique com o compromisso de não levar aquelas informações para a outra parte e vice-versa. E com isto, o árbitro vai naturalmente podendo conduzir o processo de uma maneira mais eficaz, conduzir um diálogo no sentido de uma percepção da importância da solução de ganha-ganha e assim potencializar as possibilidades de uma solução amigável que venha a ser posteriormente homologada pelo árbitro. Toda essa questão é uma questão ainda em discussão, há várias correntes e a gente respeita esses questionamentos, mas é importante trazer aqui para a nossa conversa o momento em que estamos vivendo. Há uma questão séria que é, às vezes, a formalização excessiva da arbitragem, que pode alongar o seu tempo e, com isso, perdermos em eficácia. É fundamental que esse tempo da arbitragem, efetivamente, seja um tempo bem inferior ao tempo de um trato judicial, de modo que a satisfação do cliente, sendo o referencial primeiro, é necessário que possamos estabelecer um diálogo mais intenso entre a mediação e a arbitragem durante o processo. É assim que eu penso. Sim, mas eu te pergunto uma coisa. O árbitro, por exemplo, nessas sessões individuais em mediação, onde ele escutaria determinados sigilos, ele não estaria se vinculando a uma das partes? Quando o árbitro atua como mediador, ele mantém a imparcialidade. E é exatamente isso que acontece também nessa situação. A informação que o árbitro recebe, sinceramente e de boa fé, é uma informação dada por pessoas que querem soluções de boa fé. Então, a decisão arbitral, caso não tenha surgido um acordo decorrente daquele trato, será uma decisão ainda mais bem informada.
A compreensão, como diz Gadamer, e a interpretação e a decisão devem estar integradas. Do ponto de vista de uma visão contemporânea e hermenêutica dos processos, é importante que o árbitro decida com fundamento nas informações mais apropriadas, mais ampliadas, mais bem contextualizadas. Decisões baseadas apenas em argumentos jurídicos podem ser reducionistas, de modo que nós não vemos, em princípio, essa incompatibilidade. Bom, eu acho que, como vocês estão vendo, existem várias abordagens, né, vários termos a serem discutidos dentro da mediação e da arbitragem, né? E aqui é apenas uma visão geral, né, daquilo que a gente se propõe a difundir, né, esclarecer. A OAB, pelo Conselho Federal, está preparando, né, e logo em seguida será lançado cursos específicos na formação de mediadores, né, e todos vocês receberão essas informações. E aqui, tendo essa oportunidade de nós podermos colocar um pouco, né, conversar um pouco sobre a mediação, vocês podem ter uma ideia de que tem uma complexidade, né? A formação do mediador é fundamental e a utilização cada vez mais da sociedade, isso é indiscutível, né? É algo que veio para ficar, para se fortalecer. Ela tem, como disse o Vasconcelos aqui, todo um caráter, né, revolucionário interno, né, de identidade das pessoas poderem se colocar, né, escutar, né, e isso é construído através de uma sociedade democrática, né, buscando exatamente esse espírito, né, de pacificação. Então eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade para poder compartilhar com todos aqui esse momento, né, e dizer que é uma honra estar contigo aqui, Vasconcelos, para a gente poder refletir sobre esse tema. Eu quero também, Ricardo, externar minha alegria de estar aqui ao seu lado. E vocês puderam verificar que nós sentimos e vivenciamos de maneira muito integrada toda essa emoção, toda essa construção que estamos finalmente, de certo modo, consolidando em nosso país, por conta do avanço da mediação, não só no campo extrajudicial, a mediação empresarial, mediação familiar, mediação comunitária, em tantos campos, as práticas restaurativas que você tão bem trabalha, como também a mediação judicial, a introdução da mediação no processo civil, a lei especial da mediação, os projetos de lei de mediação que estão aí tramitando. Então, tudo isso representa avanços importantes e estamos, na realidade, começando a colher os frutos de uma jornada que já é longa, né, e que está, finalmente, se tornando vitoriosa, mas que, certamente, para isto, tudo dependerá de nós. Nós, especialmente os operadores do direito. Nós que temos uma responsabilidade grande enquanto cidadania democrática de avançar na ampliação de processos colaborativos no nosso direito e na nossa realidade social. Porque antes de operadores do direito, nós precisamos ser efetivamente operadores de cidadania. Obrigado, um abraço a todos.